esses exercícios é bom assim, porque como eles não vão jogar, se der um 9-2, a gente não vira meme, né? Então... Já era. Semana de Liga dos Campeões e o nosso Mano a Mano hoje vai tratar de times que já fizeram ou estão fazendo história. A gente vai colocar aqui frente a frente o Real Madrid de Cristiano Ronaldo, Real Madrid que venceu 3 Ligas dos Campeões consecutivamente, ninguém na história conseguiu fazer isso, até este Real Madrid conseguir estabelecer isso nessa Liga dos Campeões moderna, contra um Bayern de Munique que está fazendo história. O Bayern é o atual campeão da Liga dos Campeões, está batendo recorde atrás de recorde de vitórias em sequência em Liga dos Campeões, chegou a 15 vitórias, coisa que ninguém conseguiu fazer. Então a gente vai colocar aqui frente a frente o Real Madrid de Cristiano Ronaldo contra o Bayern de Munique de Lewandowski. Estamos nominando nesses dois caras, mas o time, claro, é muito mais do que só eles dois. E aí pra gente pegar um time do Real Madrid, daquele tricampeonato, a gente pega o que a gente entende do melhor, do mais equilibrado, do que apresentou mais futebol, que para nós três é o Real Madrid de 2016-2017, que venceu a Liga dos Campeões em cima da Juventus. Então vamos começar com os goleiros. O nosso critério precisa ser o que eles jogaram nessas edições de Liga dos Campeões, correto, Biridos? Correto. Muito bem. Então vamos começar com os goleiros Neuer ou Navas, Bruno Formiga. É uma belíssima disputa que o Navas faz ser interessante porque ele joga uma barbaridade no Real Madrid, né? Substituindo um Casillas mítico e entregando muita coisa, mas a Champions do Bayern tem muito do Neuer voltando a ser o Manuel Neuer, inclusive já caminhando para voltar a ser o melhor goleiro do mundo, eleito, né? Então, quando os dois estão num nível próximo ou sendo decisivos e importantes, o Neuer vai perder para praticamente ninguém na comparação de mano a mano, então para mim dá Manuel Neuer. Vitor Sérgio, vota aí. Pô, você quer a permissão para fazer o voto que você quer, é isso? Olha só. Não, é porque eu acho que a gente não dá o devido valor a Keylor Navas. Não acho que seja isso não. Não acho que seja isso não. Se a gente está pegando a temporada em questão, como diria aquele nosso amigo, cara, o Navas ele é excelente no mata-mata. Ele mostra ali alguns problemas ainda na fase de grupos, mas no mata-mata ele é excelente. Inclusive, na final ele agarra muito bem também. Mas o Neuer, se você pegar até pelo Super Agosto, cara, ele tem muito trabalho, um pouco, mas ele tem algum trabalho com o Barcelona antes de vir lá a hecatombe. Ele é vital no jogo contra o Lyon. Mas vital, assim, ele é vital. O Bayern poderia ter tomado 2-0. Se ia virar o jogo, eu não sei, mas ele poderia ter tomado 2-0 do Lyon e o Neuer impede. E na final, o Neuer, ele brigou ali para ser melhor em campo. Ele fez muitas defesas. Então, assim, se você pegar a temporada específica, eu sou obrigado a votar no Neuer sabendo que o Navas foi muito bem, o Navas foi importante, mas eu voto no Neuer, assim, não tô comparando qualidade de goleiro no geral, que aí acho que por melhor que seja o Neuer, por melhor que seja o Navas, o Neuer é disparado, mas né, na temporada em questão, isolando as temporadas em questão, é o Neuer muita coisa. Então tá, então o Neuer passa aqui e leva essa. Outra discussão que a gente tem é o que a gente faz com o Kimmich, se a gente bota na lateral ou se a gente bota no meio campo. O Super Agosto inteiro o Kimmich foi na lateral, já tinha jogado antes, então a gente vai de Kimmich aqui na lateral, Pavard não tava à disposição. Kimmich ou Carvajal, Vitor Sérgio, na lateral direita? Então, cara, aqui a gente fica num dilema, né? Assim, de votar de fato quem foi melhor lateral ou de votar num jogador que será um pecado ficar fora da lista, né? Ó o critério, Vitor Sérgio. Então, porque assim, melhor lateral foi o Carvajal. E o Carvajal joga muito, cara. A final do Carvajal é excepcional. Então, assim,
O Kimmich, ele é excepcional no meio campo e é muito bom na lateral também. Então, já que a gente está votando em lateral, eu vou votar no Carvajal e já discordei do meu voto. Legal, bom. Formiga, em quem você vota? Eu vou ficar com o Kimmich, que assim, não acho que fez tão menos que o Carvajal, em termos de números, inclusive fez mais, né? O Carvajal termina aquela Champions com 5 assistências, o Kimmich com 4, mas meteu 2 gols. Então, no final das contas, ele participa de mais gols, fora que é mais jogador no geral. E assim, ele foi jogado aí por não escolha dele, porque o Kimmich estaria na seleção da UEFA, ou pelo menos dessa Champions, tanto na lateral quanto no meio, pra mim. Então não consigo deixá-lo fora, até porque ele executou o papel mesmo sem ser a sua melhor versão, mas é difícil saber assim, o Kimmich é o quê? Ele vai ser bom fazendo qualquer coisa, né? É tipo o Lan. Isso é verdade, ele tem sido bom fazendo qualquer coisa. Vitor Sérgio, vou te ajudar, tá? Eu não vou deixar o Kimmich ficar fora desse time, vou votar no Kimmich pra ele entrar aqui. Porque se eu precisar também contratar quem me entrega mais coisas, inclusive, o Kimmich, não o Carvajal. Então mas é que você vai contratar, né? Você vai contratar em épocas diferentes. Mas entre votar com o coração e manter o critério, eu prefiro manter o critério. Eu sei, Vitor Sérgio, eu conheço o senhor muito criterioso sempre, Vitor Sérgio Rodrigues. Boateng ou Varane ou Bruno Formiga? Rapaz, que assim, o Boateng faz uma grande Champions de retorno, né? Mas assim, não é a sua melhor versão. Esse Varane talvez seja a melhor versão do Varane. Vou ficar com o Varane nessa aí. Até porque no geral acho que como zagueiro dá até Varane também. Então nessa eu vou ficar com o francês. Pra você, Vess? Voto também no Varane. Acho que o Boateng tem ali uma reconstrução boa. Termina jogando bem, mas tendo problemas ali com aspectos físicos também. O Varane estava perto do auge ali, então... O Varane manteve mais tempo em alto nível, Vess? O começo do Boateng, o pessoal não lembra, mas o Boateng do City, do começo do Bayern, o Boateng era quase uma piada, né? O Boateng era considerado assim, essas piadas que a gente faz que a gente ouve com Giroud, com outros jogadores assim, querendo tratar eles como se fosse um zero, e não é. Ele não é craque, mas também não é um zero. Então o Boateng ele era tratado assim. Aí ele melhora um pouco ali, especialmente evolui muito com o Guardiola, então depois vira um outro jogador. O Varane já é desde sempre um jogador muito bom. Agora não vive um momento legal, né? Mas acho que em 17, acho que é Varane sem pensar assim. Então Varane leva, é o primeiro do Real que leva essa. Quero ver se vai ser poupa-tempo o companheiro dele. Vai ser o Alaba ou vai ser o Sérgio Ramos, Vitor Sérgio? Não dá, coitado do Alaba, né? Sérgio Ramos, muita coisa. Vamos poupar tempo. Poupa tempo, Formiga? Poupa tempo, né? Vamos aí que tem um monte de coisa pra fazer ainda no dia da gravação. Então é Sérgio Ramos, muita coisa, e ganharia de qualquer um na disputa, né? E eu quero saber então na lateral esquerda, Formiga, se você vai de Davis ou de Marcelo. Pois é, assim, a temporada do Davis ela é muito impactante, né, de melhor lateral esquerdo do mundo, mas a do Marcelo também. E aí a gente tava vendo um Marcelo muito importante, muito bem, muito bom, e no geral ele é mais lateral, é mais jogador do que o Davis, que inclusive na virada da temporada já não tem mais essa unanimidade, né, nem titular a gente sabe se ele continua sendo. Então, e o Marcelo também já não é mais, mas na temporada seguinte a essa que a gente tá falando, o Marcelo ainda era intocável. Então beleza, a gente tá falando de um Davis muito novo, né, óbvio, é até injusto. O Marcelo maduro já, com comparações com o Roberto Carlos, com não sei quem. Então acho que o Davis ainda tem que comer muito arroz e feijão, hein? Que acho que nem come isso lá na Alemanha, então... Marcelo aqui já tinha o quê? 2 Copas do Mundo? 2010 e 14. Ruins, mas tinha. Uma Copa, né? Davis ou Marcelo? Cara, o Formiga vai dizer que foi voto cult, totalmente. Mas nesta temporada em questão... Eu falei que o Marcelo merecia ficar entre os 3 do melhor do mundo. Então acho que tá respondido, né? Então o Marcelo. Eu achava que ali nessa temporada ele deveria ter ficado entre os 3 finalistas da Bola de Ouro. Mas aí vou lembrar ao senhor também. O senhor disse que o Davis foi o melhor lateral esquerdo da última temporada. Foi, mas não colocaria ele nem entre os 10 melhores do mundo na temporada passada. Ele foi o melhor lateral esquerdo. Aliás, não tá, né? A FIFA divulgou do prêmio FIFA The Best, não tá.
A FIFA conseguiu botar o Kimmich, tirar o Kimmich da lista de 10, é brincadeira. E quem é que você bota? Hã? Quem é que você bota? Quem é que você tira, quer dizer? Eu não sei quem eu tiro, mas eu tenho que parar pra olhar a lista. É porque é o seguinte, Eu tiro foi um ontem. Não, eu tiro um que a Tainá vai ficar puta aí, mas eu tiraria o Van Dijk. Pode ser. Por quê, cara? Não, porque olha só, ontem eu vi a lista. Já fugiu do tempo. No meio do dia de Champions. E no meio do dia de Champions a gente não consegue fazer muita coisa, né? Se alguém falar assim, Vitor Sérgio, você ganhou R$1 milhão, mas precisa buscar passar agora em um lugar assim. Se for no dia do Champions, eu vou perder R$1 milhão, porque eu não consigo fazer nada no dia de Champions. Aí eu vi a lista. Quando eu vi que tava o Kimmich, eu não quis nem olhar quem tava. Né? Eu vou olhar pra parar agora. Daqui a pouco eu vou parar pra olhar pra ver a lista. Porque quando eu vi que o Kimmich não tava, eu nem olhei a lista direito. Ai, meu Deus. Então tá, o Marcelo entrou aqui. Eu tiraria... Vocês estão me ouvindo aqui, não? Fala, garoto. Sim. Não, porque eu tiraria o Van Dijk da lista. lista. Eu ouvi. Fiquei um pouco indignada, inclusive. E concordo. Tiraria também. Começou. Goretzka ou Toni Kroos, ou Vitor Sérgio? Então, o Goretzka evoluiu muito nessa Champions, né? Evoluiu muito, um jogador ali que no começo de carreira a gente não sabia muito bem o que ele ia fazer bem, se ele ia ser volante, se ele ia ser meia, se ele ia ser ponta e tudo. Evoluiu muito, jogador importante, mas o Toni Kroos jogou demais nessa Champions, assim, muito bem, um lado esquerdo muito forte, com o Marcelo e com o Isco quando caía por ali. Então, dá uma moral pro Goretzka, mas o voto vai no Kroos. O Formiga tá num projeto Goretzka de corpo, né? Fisicamente falando, mas se fosse da técnica, você pegava a técnica do Toni Kroos, Formiga, certo? Sem dúvida, inclusive me identifico bem. Pronto. Tô brincando, mas eu votaria bem no Toni Kroos aí. Acho que até o Goretzka, pelo respeito que um alemão tem por outro, votaria no Toni Kroos aí. Eles respeitam muito a hierarquia. E o Goretzka nem na titular no começo da temporada era, né? Era Thiago e Kimmich, acho que ele foi ganhando passagem e o Kroos sempre teve aí status de intocável, então não tem comparação. Então o Kroos leva essa partida, depois do Kimmich na lateral direita, agora tá todo mundo dando Real Madrid, hein? Vamos ver se vai continuar assim. Thiago Alcântara, que está entre os 10 melhores, inclusive, do FIFA The Best. Aí, não sei, que fez uma final muito boa. Mas Thiago Alcântara ou Casemiro, Formiga? Cara, bicho, o Thiago fez a temporada da vida dele, mas assim, o Casemiro é engraçado, né? Você vê, o Thiago deu 2 passes para gol, o Thiago. Ele termina com 2 assistências e nenhum gol. Aí você fala, o Casemiro, além de dar toda a substância do meio campo, o cara terminou com as mesmas assistências do Thiago e ainda meteu 2 gols. Então, tipo inclusive assim, do título. Do plus. Exato. O gol do título é dele, o gol do 2-1 é do Casemiro. Exatamente. Não dá pro Thiago, desculpa, um abraço pro Thiago. E pro Gaiteiro também. Um abraço pro Gaiteiro, Vitor Sérgio. É o Casemiro pra você também? Então, assim, você tá votando pela temporada, né? Você tá votando pelo impacto que cada um gerou pro time. O Thiago deu um impacto gigante, passou boa parte ali do Super Agosto ali machucado. Fez 2 jogos excepcionais. Uma final fora da realidade em termos de controle de bola. Mas acho que controle de posse e tudo, de equilíbrio do time. Mas, cara, o Casemiro, ele era aquele real, segundo palavras do Zidane, ele acontecia porque tinha o Casemiro e ele ainda evoluiu muito em distribuição de bola, em aparecer na frente, fez gols importantes, fez o gol do título. O gol do título é dele, aquela porrada de fora da área. Então, assim, por mais que as pessoas digam, não sei o que, o Thiago tem mais habilidade que o Casemiro? Muito mais habilidade. Mas você aqui não está votando quem é mais habilidoso. Você está votando quem jogou mais na campanha, na temporada e pro time. E aí o voto é no Casemiro, com todo o respeito ao Thiago. O meu voto... O Zidane falava muito do Casemiro de ser o equilíbrio, né? Era por isso que aquele Real funcionava muito pelo Casemiro ser o equilíbrio. Mas o Thiago tem um negócio... O meu voto também é do Casemiro, tá? Mas o Thiago tem um negócio que eu acho muito incrível, que é como com o corpo
não é o dar um passe pro lado e olhar pro outro. É o corpo dele inteiro te engana pra onde ele vai passar a bola. Isso é uma coisa que é muito difícil de fazer. Porque normalmente você precisa encaixar o corpo inteiro pra você passar uma bola pra um lado, pro outro, dar um passe, enxergar uma jogada. O Thiago engana com o corpo. Eu acho isso muito impressionante, assim, essa capacidade que o Thiago tem. Na NBA, se criou lá na época do Magic Johnson o no-look pass, que ele olhava pra lá e dava o passe pra cá, né? O Thiago é o no-body pass, né? Exatamente. O cara vira o corpo inteiro, enquadra todo o corpo bonitinho pra cá pra passar a bola pro outro lado, tá louco? Miller ou Modric, Vitor Sérgio, nessa temporada? Nessa temporada em questão, cara, assim, o Modric, ele vai bem, ele faz uma jogadaça no terceiro gol do Cristiano na final, ele joga bem, mas eu acho que na produção, o Formiga daqui a pouco vai vir com os números aí, né, que o Formiga é o nosso Mister Números, na produção eu acho que o Thomas Miller jogou mais e conseguiu ali fazer o time funcionar numa função que ele renasceu para a função também. Então, por isso, eu vou votar no Thomas Miller. E aí, Bruno Formiga? Quem você vota? Thomas Miller ou Luka Modric? Vamos lá, eu perdi um pouco só primeiro os números, né? Vamos lá, o Miller meteu 4 gols, deu 2 assistências na temporada, na passagem dele nessa Champions. O Modric vai bem discreto, com um passe para gol e nada mais. E assim, eu acho que o Modric teve versões melhores antes, até 16 e tal, mas nessa aí, para a importância do time, eu vou no Thomas Miller. É até cruel com o Modric por tudo que ele representou, mas cara, é um cara muito importante para a engrenagem, assim como o Miller também, só que o Miller é mais decisivo, beleza, que são jogadores de funções diferentes, mas eu vou votar no Thomas Miller aí. Thomas Müller, que faz gol e dá assistência nesse time do Bayern de Munique. Passa nessa, é o primeiro depois de Neuer e Kimmich, agora Thomas Miller levando um voto para esse Bayern de Munique. Gnabry ou Isco, ou Formiga? Olha, enjoada a disputa, eu entendo que o Isco foi muito importante aí, mas, cara, o Gnabry é o vice-artilheiro do time, né? O cara mete 9 gols, né? Assim, não tem, é uma parada muito, muito grande, temporada com jogos absurdos como o jogo contra o Tottenham. É a temporada da vida dele, talvez tenha sido até a do Isco. Mas eu vou votar no Gnabry aí. Vés, você vai de Gnabry também? Talvez esse seja o voto mais difícil do exercício aqui. Porque foi a temporada que os dois aconteceram, né? A gente ouve falar do Isco há muito tempo, Málaga e tudo, quando vai pro Real, vai, nunca ia. Gnabry a mesma coisa, Arsenal tudo, no Arsenal virou meio chacota, no Bayern a gente viu a qualidade dele, mas ia, patinava. E nas temporadas em questões, os dois aconteceram, né? O Isco foi muito importante no momento que o Bale estava muito mal, inclusive começa jogando a final na casa do Bale, né? No país de Gales, em Cardiff. É muito importante. Ele muda a final saindo da direita barra meio para vir tabelar com o Marcelo na esquerda. Mas então, se fosse só pela final, seria Isco. Se for pela temporada toda... eu também vou votar no Gnabry, cara. Acho que até porque o Isco não foi titular o tempo todo. E o Gnabry ele potencializou esse Bayern explosivo, né? E fazendo muito gol, 9 gols. Então, assim, eu vou votar no Gnabry, mas é bem difícil, cara. Eu acho que é o voto mais difícil aqui do exercício. Muita gente provavelmente lembre daquele vídeo, né, do Zidane, e tem muita relação ali com a função do Isco, inclusive, no campo. No intervalo do jogo contra a Juventus, e aí no segundo tempo que o Real Madrid consegue jogar bem melhor, né? E aí consegue vencer a partida. E o Isco claramente mudando de lado, né? Assim, gente que tava lá, a gente via, até antes da bola rolar assim no segundo tempo, você já viu o Isco muito perto do Marcelo, você falou, caramba, ele vai trazer aqui, e mudou completamente o jogo, né? Funcionou muito, né? Poupa tempo com o Coman e Cristiano Ronaldo, Vitor Sérgio? Poupa tempo. O Coman nem foi titular absoluto, né? Ele faz o gol na final, é mais incisivo no 1 contra 1 do que o Perisic, mas os dois dividiram muitos minutos. Faz o gol na final e até nesse critério, nessa final específica, o Cristiano faz 2, né? Então não tem nem o que você querer votar. Se você pedir pro Coman votar, ele vai votar no Cristiano Ronaldo, né, Formiga? Provavelmente.
É o maior poupa-tempo da história aí, né? Não tem... Enfim, não tem nem muita discussão, sei lá. Acho que a mãe do Coman, o pai, todo mundo, qualquer ser humano minimamente racional vai dar o voto óbvio. Não, mãe e pai, aí acho que você foi um pouco longe demais, porque mãe e pai nessas horas não tem esse negócio de lógica, não. Foi nada. E olha que nem sou mãe ainda. Não, mas o cara não é lunático. Já sei. Essa aqui tem discussão, ô Formiga? Lewandowski e Benzema? Não, eu acho que é um voto assim, poupa tempo. Ele é o mais lento, mas ele vai seguir sendo um voto poupa tempo, porque não tem como. É isso. Tu vai soletrar o poupa tempo pra poder não... E só pra ganhar, só pra ser justo com o Benzema um pouquinho mais, e ele ficar ali naquela, putz, será que será que não vai e tal. Mas não tem como, né? Esquece. Não rolou. Assim, não, então, se você fizesse essa é a sua vida, eu acho que a gente teria problema pra votar, né? Se pegar vida e obra geral. Vida e obra do Benzema com vida e obra do Lewandowski, eu acho que a gente teria um problema aí bom pra votar, inclusive, né? Bom mesmo. Mas nessa temporada em específico não tem, assim, é uma das maiores discrepâncias do exercício, assim. O Benzema vivia uma fase péssima, assim, muito mal, dentro e fora do campo, problemas aí talvez psicológicos com a questão lá da seleção e tudo, péssimo, e o Lewandowski foi a temporada de melhor do mundo. Então, assim, nessa temporada em questão, 17-18 contra 19-20, não tem disputa, assim, não tem como votar. Lewandowski, então, leva essa. Ficou equilibrada a coisa, hein? Já vou trazer aqui o time inteiro. Só quero saber se é Hansi Flick ou se é Zidane, Vitor Sérgio. Rapaz, dois técnicos assim com trabalhos mais ou menos parecidos, né? Porque o Zidane tinha assumido no meio da temporada anterior, o Hansi Flick assumiu no meio dessa temporada. Cara, eu vou votar no Zidane pela coragem que ele teve nesse conjunto aí que redundou no título 17-18. A coragem de efetivar o Casemiro, a coragem de dar liberdade pro Marcelo, a coragem de botar um Bale que começava a encher mais o saco do que fazer coisa boa no banco. Então, assim, por isso eu vou votar no Zidane, mas não tenho muita segurança do meu voto também, não. Formiga, você tem mais segurança pra votar aqui em técnico? Eu tenho, porque esse Real nunca me encantou, apesar de ser a melhor versão. O Bayern claramente era o melhor time do planeta, com conceitos bem modernos. O Zidane, você tem dificuldade, você entende as decisões de liderança e essas coragens que o Vitor falou, eu concordo. Mas, taticamente falando, é um time um pouco sem sal, é uma coisa simples. O time do Hans Flick, ele é rico, ele é intenso, ele é moderno, ele é claramente o melhor time do planeta, assim, não tem questionamento. O Real Madrid do Zidane nunca foi claramente o melhor time do mundo. Inclusive surpreendeu ter ganho 3 Champions para muita gente. Assim, é muito em parte pelo Cristiano. Se você tira, talvez... O Lewandowski não fez gol na final, certo? Nem fez gol na semifinal, né? Na semi fez. Na semi fez um, né? Mas assim, ele não foi fundamental no jogo contra o Barcelona, ele não foi fundamental na semifinal, ele não foi fundamental na final. Sem o Cristiano Ronaldo, o Real Madrid não teria sido campeão. Sem o Lewandowski, eu acho que ele podia ser, provavelmente, talvez não 100%, mas seria campeão também, eu acho. É muito difícil o exercício do Si, né? No futebol. Eu vou dizer que eu tenho um pouco de dificuldade de votar no Flick pelo tempo de trabalho, que eu acho que é bem mais curto, assim, né? Ele não tem nem a temporada inteira como técnico do Bayern pra ser campeão da Champions e tal. Mas aí eu tô com o Formiga, que é muito mais divertido pra mim, muito mais impactante assistir o Bayern em campo do que assistir qualquer um desses times aqui do Tri, do Zidane como técnico do Real, e aí que a gente pegou especificamente o 16-17. Então eu vou de Hansi Flick. Não, mas só pra pontuar, quando o Formiga diz que o Real do Zidane não tinha muita coisa assim, acho que o do Hansi Flick também não. As fórmulas que o Hansi Flick colocou, ele executou muito bem uma fórmula que era conhecida por todo mundo, inclusive pelo Bayern, né? Assim, só pra pontuar. Não, acho que não é nada, não é uma revolução do futebol. Mas eu nem quero falar de revolução, assim, mas não tô dizendo, não tem traços muito característicos dele, né? O que ele fez, ele pegou um manualzinho lá e aplicou muito bem, né? Ele tem esse mérito, assim, mas então, por isso que eu acho, assim, eu acho que
o meu voto, eu acho que o Zidane teve mais trabalho autoral para fazer do que o Hansi Flick. O Hansi Flick colocou todo mundo ali, deu uma questão ali que o Kovac estava todo mundo de saco cheio com ele, botou todo mundo nos cascos fisicamente, intensidade, ok. Então, assim, eu acho que o trabalho do Zidane tem mais o dedo do Zidane do que o do Hansi Flick, embora tenha recuperado o Thomas Müller, recuperado o Boateng, o Alaba para a zaga, você tem ali algumas coisas importantes. Perfeito. Ó, ficou assim o nosso time. Neuer, quer dizer, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Real Madrid, 5 do Bayern e o técnico do Bayern, então 6-6. Neuer, Kimmich, Varane, Sérgio Ramos e Marcelo, Toni Kroos, Casemiro, Thomas Müller, Gnabry, Cristiano Ronaldo e Lewandowski. Esse assim, é bom, esses exercícios é bom assim, porque como eles não vão jogar, se der um 9-2 a gente não vira meme, né? Então... já era. Ai, meu Deus. Semana de Champions, tá? Então se você tá assistindo este programa aqui, fim de novembro, início de dezembro, é semana de Liga dos Campeões, você vai acompanhar junto com a gente todos os jogos para fechar essa fase de grupos nessas próximas semanas. Beijo pra todo mundo, é nóis. Mandem comentários, dicas, sugestões aqui. Valeu. Tchau, tchau.